virem aqui a nossa casa hoje, né? Dezembro está sendo um mês difícil, né? Porque muita chuva e outra coisa, muita festa, muita formatura, né? E as pessoas acabam se envolvendo nisso, né? E deixando de vir a casa espírita. Mas cada coisa na sua hora, né? O bom é que estamos aqui, sabendo que quando estivermos aqui, a espiritualidade está aqui trabalhando conosco, ela já preparou a casa antes para nos receber, trazendo bons frutos para todas as dependências da nossa casa espírita. Então vamos começar hoje com uma leitura preparatória desse livro do Evangelho pelo Espírito André Luiz. Esse mês de dezembro nós estamos falando sobre a família, né? Semana passada nós falamos sobre os pais e hoje nós vamos falar sobre o papel dos filhos na reencarnação. E essa mensagem aqui de André Luiz eu achei muito interessante, porque ele aborda tanto do lado dos pais quanto do lado dos filhos. É do capítulo 14, né, item 4, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele diz assim: pais e filhos. Há muitos pais que sofrem em silêncio, na intimidade do lar, as agressões dos filhos. Ofertam carinho, mas só conseguem grosseria como resposta. Buscam a compreensão, mas o retorno é o desentendimento. Desejam a paz, mas o resultado é a discussão e o conflito. Oferecem ajuda, mas são alvos de sarcasmo e antipatia. Convidam ao diálogo, mas encontram apenas o verbo de intolerância. Querem convivência amiga, mas são tratados como adversários. Sinalizam boa vontade, mas são atingidos pela revolta. Dão testemunho de restrito amor, mas recebem de volta a indiferença. Pais e filhos que não mostram simpatia recíproca são espíritos à procura de reconciliação em nova existência. Aqueles, pois, que ainda não podem amar os pais dedicados que a bondade divina coloca em seus passos, pelo menos se lhes honrem o nome e a presença, certos de que o respeito a esses benfeitores é apenas um raio de luz, mas suficiente para afugentar a escuridão do ódio, abrindo caminho para novas conquistas. Então, que nós, enquanto filhos, possamos aproveitar essas palavras de André Luiz para revermos o papel que nós estamos tendo na nossa família enquanto filhos, né? Mas eu não vou me adiantar porque a Ambrósia vai falar para nós sobre isso. Então agora, depois dessa leitura preparatória, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, procurar nos sentar confortavelmente, deixar o nosso coração bater mais compassado, trazer os nossos pensamentos para este momento aqui agora, e procurando dessa maneira, calma, tranquilidade, fazermos a conexão com o mundo espiritual. Pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, que junto com os mensageiros de luz, os benfeitores dessa casa, tragam para todo o da nossa casa espírita, e para todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, as boas energias, as vibrações positivas, os pensamentos benéficos, para que possamos usufruir desses momentos que aqui passarmos, refazendo o nosso corpo, tanto
as bênçãos divinas recaiam sobre nós, para que ao sairmos daqui, permaneçamos com esses bons pensamentos, podendo praticar as boas atitudes de acordo com os ensinamentos de Jesus. A nossa trabalhadora amorosa, que veio lá de espera feliz, possa receber do alto as boas intuições para fazer para nós os esclarecimentos necessários que nos ajudarão nessa caminhada do mundo. Sejamos como pais, como filhos, como amigos, como irmãos. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo esses momentos que estivermos e já nos sentir agraciados pelas bênçãos divinas que recaem sobre nós desde o momento em que entramos na nossa casa. E assim, agradecidos, pedimos a permissão do Mestre Jesus para iniciarmos a nossa reunião de divulgação doutrinária da nossa casa. Que assim seja, graças a Deus. E Ambrósio, enfrentando chuva, trovoada e relâmpago, veio lá de espera feliz para falar sobre nós, sobre filhos. Seja bem-vinda à nossa casa. Boa noite. Hoje eu vou ter que usar o microfone da minha voz para falar essas coisas. Além de enfrentar chuva, tempestade, a gente enfrenta também as crianças no final do ano, e vai esgotando a voz também. E hoje a gente teve a finalização na nossa escola, com as crianças, então foi um dia bem, de muito movimento. Quero agradecer sempre o convite, pela casa, por vocês, por esse carinho. É sempre maravilhoso a gente poder estar juntos. Eu sempre me sinto muito feliz e muito em paz quando eu chego a essa casa. Segundo, dizer que alguns encarnados, nós nos encontramos aqui, mas nós podemos sentir a nossa casa cheia daqueles que já sabem a oportunidade que é a gente ouvir os ensinamentos do Cristo. Assim como no monte, Cristo falava à multidão, aqui estamos todos nós, encarnados e desencarnados, sedentos dessa mensagem que não é minha, mas que é de Jesus, através dos seus mensageiros. E nesse mês, que a nossa casa está abordando aí o pilar da nossa encarnação, que é a família, que é a nossa base, a gente deve trazer então Jesus para essa base que é a família. Mas para isso, a gente precisa entender, como tem sido falado aqui, o que é ser uma família. E hoje em dia a gente tem tentado vencer esses desafios de entendimento sobre os diferentes papéis que vamos exercendo enquanto encarnados. Na semana passada, o nosso irmão falou sobre o papel de um pai e de uma mãe na educação, na evangelização dos seus filhos. E hoje, como a Kátia mesmo falou para vocês, a gente vai estar falando aqui o papel de um filho nessa família. Lembrando que todos nós vamos estar vindo e indo nas diferentes roupagens que vamos tendo nessas bênçãos que vamos recebendo, que são as encarnações, ora como pai, ora como mãe, ora como irmão, irmã, cônjuge, mas como filhos sempre. Isso é o que a gente precisa deixar bem claro essa noite. Que independente se eu for mãe nessa encarnação, pai, independente se eu for irmão ou irmã de alguém, filho e filha eu sou. Porque não tem como estar nessa encarnação se não fosse a bênção de um pai e de uma mãe que nos gerou,
e um pai e uma mãe ou alguém que cuidou de nós. Porque os seres vivos, nós somos aqueles seres que dependem, além da gestação que precisamos ter, dos cuidados que a gente fala pós-parto. Ninguém consegue aqui sobreviver, nenhum de nós, se não tiver alguém que vá nos trazer essa vida durante um tempo na sua barriga, e ninguém consegue aqui viver um tempo sem alguém que cuide. Então, só por isso nós devemos ser gratos, como também foi falado na leitura inicial, a esse pai e a essa mãe que nos ajudou em gerarmos, em estarmos aqui, e a esse pai, a essa mãe, ou como podemos dizer, cuidou de nós depois que estávamos aqui. Só por isso. Quem eles são, o que eles fizeram, o que eles fazem, não nos cabe, como nós vamos trazer como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Não cabe a nós julgarmos. Esse julgamento pertence a Deus. A nós cabe, se não amá-los ainda, honrá-los. E é sobre isso que nós vamos estar pensando um pouco essa noite, enquanto filhos. Primeiro, os filhos de Deus, que é o nosso Pai maior. Todos somos filhos de Deus. E é exatamente por sermos filhos de Deus que esse Pai infinito de amor, soberano, criou-nos por amor e permitiu-nos o dom da vida eterna e permitiu-nos trazer em nós as potencialidades que herdamos dele, que é sermos filhos do nosso Pai que é Deus. Só que para a gente poder entender melhor isso, toda essa potencialidade, essa honra a esse Pai que é nosso e que nós oramos a Ele, um Pai nosso, nós precisamos também trazer para as nossas vidas experiências conosco mesmo, porque Ele nos criou únicos, somos almas únicas e totalmente especiais, cada um de nós, mas Ele também criou-nos para vivermos uma grande família, que é a família universal, que é para desenvolvermos essas potencialidades que é do amor divino. A gente precisa aprender a conviver uns com os outros. E nessas experiências que vamos passando, nós vamos estreitando aí esses laços que vamos vinculamos e que nós chamamos então de família. O meu filho, a minha filha, o meu pai e a minha mãe não são espíritos criados por mim. São espíritos que já existem há milhões, há milhares de anos, assim como nós. Não fomos criados em grupos, né? Isso a gente precisa ter essa consciência, porque às vezes a gente, quando olha para aquele ser tão pequenininho nos nossos braços, mas Deus fez você para mim. Não, Deus fez essa pessoa assim como nós, única. E Deus permitiu que nós estivéssemos juntos nessa encarnação, passando por essa experiência como filhos e pais, ou como pais e filhos. Isso a gente precisa entender. E que esse ser tão lindo, tão maravilhoso, ele é um espírito que já traz muitas vivências, que já traz muitas experiências, assim como nós também. E o que então seria, né, só para a gente poder deixar bem claro e ficar bem alinhado essa noite, o que seria uma família? Às vezes a gente tem mania de romantizar muito sobre família. Família é a base do amor. Família deve ser a base para se construir o amor. Mas muitas das vezes
Os laços que vão nos prender nas nossas famílias realmente são laços de amor. Porque como vamos, vivendo experiências e nos encontrando com outros espíritos, nós vamos nos simpatizando. E através dessa simpatia, nós vamos criando os vínculos afetivos, vínculos de amor. Em que quão maravilhoso seria se nós pudéssemos ter esses vínculos com todos os espíritos pelos quais nós passamos experiências. Mas a gente vai trazer para a nossa família esse laço que já vem lá no mundo espiritual, de tantos encontros e reencontros que nós vamos tendo, que são os laços de simpatia, de afeto, onde nós vamos formando aí, como nós temos falado por Kardec, a família espiritual, mas também nós temos, eu voltei, estou aprendendo, gente, desculpa. Laços que não são de amor. Então vamos nos enganar enquanto famílias, que a nossa família é o amor. A nossa família é para construir o amor. Se é para construir o amor, nós vamos ter ali espíritos que estão ali reencarnados por laços de afeto, mas vamos ter também espíritos que nós estamos vinculados por laços de desafeto, por laços que às vezes nós precisamos estar aqui numa mesma família, na bênção do esquecimento, para que a gente possa aprender a se amar. Porque a lei divina é a lei do amor. E imagina que quando eu sinto uma raiva, um ódio muito grande de alguém, isso vai me vinculando muito a essa pessoa. Porque eu vou trazendo isso para dentro do meu coração, para o meu pensamento, aquilo vai ficando em mim. E quando eu desencarno, eu estou no mundo espiritual, eu não consigo ficar em paz, eu não consigo encontrar a felicidade, porque ninguém consegue ser feliz tendo raiva ou mágoa de alguém. A felicidade, ela está atrelada ao amor. E o amor está atrelado ao quê? Ao perdão, à paciência. Então, se eu estou no mundo espiritual e ainda há em mim isso que me vincula a essa pessoa, eu vou precisar ter uma nova experiência com essa pessoa, com esse espírito, para que eu possa conseguir aprender de uma forma ou de outra a pelo menos desvincular disso que me liga a ele, que seria a mágoa ou a raiva. Então, esse espírito que às vezes eu tenho tanta mágoa, tanta raiva, e que eu parti levando isso, ele vem na minha família, às vezes como um filho, às vezes como um pai, e às vezes como uma mãe, às vezes como um irmão ou uma irmã. Dizem que marido não é tanto assim não, sabe por quê? Marido a gente tem a chance de ir se conhecendo, Então, talvez a gente só vai ter um sentimento de mágoa, mas de ódio não. A gente, agora, filho, filha, mãe, pai, não tem como a gente ter muito, essa opção aqui enquanto encarnados. Claro, que no mundo espiritual talvez nós pedimos para vir com esse espírito, Mas você olha para aquela mãe, você fala, nossa, eu não consigo abraçar minha mãe. Não sei. O meu sentimento tão ruim com a minha mãe, teve uma época que eu estava por mim. Eu achava, quando eu era criança, que eu odiava minha mãe. E eu não tinha, às vezes, essa explicação que nós temos.
dentro da doutrina espírita. E eu me sentia muito mal, porque em alguns momentos, e a minha mãe nem veio hoje, mas eu conto isso para ela, e graças a Deus nós já conseguimos resolver essa encarnação, eu falava, mãe, a sensação que eu tinha, às vezes, é que eu te odiava. E como eu era católica, eu me ajoelhava e eu orava e eu pedia muito perdão a Deus. Porque isso era muito gritante dentro de mim. E às vezes, você olha para aquele pai, você não consegue se entrosar com ele. Eu gosto muito da minha mãe, mas o meu pai não dá. Eu convivo com ele, mas não dá. E às vezes isso é desde pequenininho. E vamos ser sinceros, eu sou mãe, muitas mães aqui no papel de mães, às vezes sou filho também. Às vezes numa casa que tem 5 filhos, a gente tem uma afinidade tão grande com um, né? Mas tem outro que desafia a gente, sabe? E que você às vezes sente um constrangimento com esse filho. Você às vezes cobra mais dele, você às vezes tem menos paciência com ele. E dentro dessas relações estão atreladas a essa encarnação, mas muitas dessas relações estão atreladas a essas outras vivências que nós estamos aqui exercitando. E dentro ainda desses laços de desafeto, eu quero lembrar vocês que muitas das vezes, quando há um abandono, e às vezes eu, como filho, me sinto não amado por aquela mãe, aquele pai, eu preciso repensar isso, de que se eu estou aqui, mesmo que não tenha sido da melhor forma, né? Ela ainda não deu conta, ou ele ainda não deu conta da gente poder estar junto. E nós vamos pensar um pouco essa noite sobre isso. E ainda tem um terceiro laço que une nós, das famílias, que são laços, às vezes, só das provas que precisamos passar. Às vezes, numa situação, eu não tenho... Oi? Tá certo? Não? Às vezes eu não tenho um vínculo afetivo, eu não tenho um vínculo de desamor, mas eu tenho um vínculo pela mesma situação de prova. Vamos pensar em um exemplo. São 5 irmãos. Desses 5 irmãos, 2 desses irmãos, eles são inimigos de outras vidas, então eles precisaram reencarnar na mesma família como irmãos para poder passar por essa prova. Esses outros 3, que não é desafeto de muitos dois, às vezes tem vínculo só com um deles, né? Mas pela situação ali, acaba, né, se afeiçoando, passando por experiências com esse espírito também, que está vivendo as primeiras experiências nessa encarnação com aquele espírito. Porque o que vai acontecer? Cada vez mais nós vamos vivendo ou estreitando ainda mais os nossos laços com todos os nossos irmãos, filhos de Deus. Para aprender o quê? Para aprender a amar. Então, com esse que eu tenho laço de afeto e de amor, eu vou fortalecer ainda mais esse amor. Com esse que eu tenho laço de desafeto, eu vou tentar aprender a amar. E com esse que eu não tenho um contato, estou tendo nessa encarnação, é melhor eu já começar a aprender a amar. Porque, né, tem que vir outras vezes para poder resolver isso. E aí, gente, nós vamos estar então falando que quando Deus nos criou, nós trazemos na nossa consciência a lei divina. As leis, né, que fazem o quê? Nós sermos filhos de Deus. Essas leis estão na nossa consciência como filhos dele. Só que nós precisamos, às vezes, que essas leis
elas nos sejam lembradas. Às vezes nós esquecemos dessa lei que trazemos. Então essas leis precisam ser expressas, né, através dos seus mensageiros. Nós temos aí na primeira revelação com Moisés os mandamentos, né, que foram 10. E desses mandamentos, nós temos o que nós vamos falar bastante essa noite, que é o honrar pai e mãe. Mas a gente precisa entender que na sua pedagogia de Jesus, o nosso mensageiro, o governador do nosso planeta, nós temos, através dessas inspirações da lei, as 4 primeiras que foram escritas numa pedra, numa tábua, por Moisés, né? Que são a nossa relação com o Pai, com Deus. E na outra pedra, nós temos então os outros 6 mandamentos, que é a nossa relação com o próximo. E dentro disso, nós temos então. Eu estou aprendendo. Jesus, na segunda revelação, falando para nós uma síntese disso, que Moisés já nos trouxe. Lembrando que a nossa relação com o Pai, nesses 4 primeiros mandamentos, Jesus incluiu como o primeiro mandamento e grande mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E temos o segundo mandamento, que Jesus sintetiza esses outros 6 mandamentos, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes 2 mandamentos que Jesus nos traz, dependem todas as leis e os profetas. Lembrando que nessa relação nossa com o próximo, de amor com o próximo, onde que ele começa? Na nossa relação com os nossos pais. É o primeiro mandamento dessa sequência de amor ao próximo. Honrarás teu pai e tua mãe. Agora eu aprendi, eu acho. E aí, nós temos tanto por Moisés, em Êxodo, temos também Deuteronômio, que Moisés repete esse mesmo mandamento. Temos também depois Jesus reforçando esse mandamento. E temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, onde Kardec vem esclarecer ainda mais para nós esse mandamento que devemos ter como lei para as nossas vidas. E olha o que diz esse mandamento: honrar teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vocês sabiam que dos 10 mandamentos é o único mandamento que contém uma promessa? Que contém uma recompensa? Nenhum dos outros tem isso. Mas nesse mandamento, que diz honrar o teu pai e tua mãe, ele diz o quê? Que se você cumprir com esse mandamento, você terá seus dias prolongados na terra que o Senhor nos prometeu. Quando Moisés escreveu, ele escrevia ao povo hebreu, e o povo hebreu estava em busca da terra prometida. Eles estavam no deserto e ansiavam encontrar a terra prometida. E nós? Qual é a terra prometida que nós ansiamos encontrar? E aí Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que é o reino de Deus. É o reino de Deus que Jesus nos fala, que é a terra, que é o reino que está em nós. E ainda ouvindo o palestrante, ele diz que essa terra prometida é o mundo de regeneração. Não tem como nós adentrarmos no reino de Deus ou no mundo de regeneração se nós não cumprirmos com esse mandamento de honrar os nossos pais. E o que seria então honrar? Olhem bem, no dicionário, quantas palavras, quantos sinônimos nós temos para a palavra honrar? Olha, dignificar, enobrecer, engrandecer, elevar, notabilizar, honestar, valorizar, ou seja, quantos
significados que é para essa palavrinha honrar. Jesus, Moisés, Kardec não nos fala amar os nossos pais, porque eles sabem que às vezes ainda é difícil para nós. Às vezes uma situação, né, que os nossos pais às vezes também são espíritos imperfeitos como nós e não tiveram às vezes, né, aquilo que nós gostaríamos, mas nós devemos honrá-los pelo menos. E aí Kardec nos traz na piedade filial nesse evangelho que honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Olha só, o que seria então essa honra aos nossos pais? E ele ainda diz que esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes o papel de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Muitas das vezes, como eu falei para vocês, nós pensamos nos nossos pais e nas nossas mães como alguém para nos beneficiar. É claro que eles têm a responsabilidade deles, como foi falado semana passada, né? É claro que vai ser perguntado a eles, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, o que você fez do filho que eu confiei a ti? Mas não nos cabe julgar. Isso será eles, com Deus, com a sua consciência. A nós, a gente precisa cuidar quando eles já cuidaram tanto de nós. E lembrando que pai e mãe não é somente aquela mulher ou aquele homem, né? Onde houve a concepção e que nos gerou. Mas são todos aqueles que cuidam de nós. Porque, como eu falei para vocês, nenhum bebê nasce jantando, se alimentando e sendo totalmente independente. Assim como, por exemplo, o Rodrigo, quando ele já nasce lá da mãe dele, ele já nasce se alimentando, se virando. Qual bebê aqui que se virou sozinho? Ah, Ambrose, mas minha mãe me jogou na lata de lixo, como a gente tem em alguns casos. Primeiro, se ela conseguiu te trazer a vida, mesmo que ela te jogou na lata de lixo, você está aqui? Sabe? Porque justifica? Não. Mas ela não te abortou. Então você deve honrar por isso. Segundo, se ela te jogou numa lata de lixo, tem esses casos, tá? Alguém cuidou de você. Te pegou naquela lata de lixo e te cuidou como um pai, uma mãe. E te deixou crescer. E você está aqui. Ah, Ambrose, mas minha mãe só trabalhava, nunca ligou para mim. Mas ela estava trabalhando, você se beneficiou do trabalho dela. Justifica, gente? Não. Mas nós não estamos aqui para julgá-los. Nós estamos aqui para entender que, como filhos, nós devemos sim ter honra, ter respeito, ter amor, ter cuidado com aqueles que nos possibilitou estarmos aqui. E se nós temos alguma coisa a resolver desses desafetos que trazemos dessa vida com nossos pais, ainda tem como? Dando amor. Olha só, quantas vovós, né? Que às vezes a minha mãe mesmo, eu sou muito grata a ela, porque ela cuidou muito da minha filha enquanto eu precisava trabalhar. Ela ficava com a minha filha. Agora, o que eu preciso entender, e eu precisei entender, que eu não podia abusar disso. Né?
Ela estava ali me ajudando, me auxiliando. Além de ser minha mãe, ela cuidava da minha filha. Quantas, né, pessoas que são terceirizadas e cuidam dos nossos filhos? Eles também devem ter essa honra, esse respeito. E quantos pais, né, eu trouxe exemplo agora em Maria, mas que adotam, né? Agora, não existe filho adotivo. Sabiam disso? Filho é filho. Independente se veio, né, de mim aqui dessa barriga, ou se veio pelo laço do amor. Mas se está comigo, é meu filho. Então, nunca vou dizer, eu tenho filho adotivo. Não, eu tenho filho. Porque se pensarmos, nós todos somos filhos adotivos. Porque nós não somos filhos dos nossos pais enquanto espíritos. Não foram os nossos pais que criaram os nossos filhos. Todos somos filhos adotivos que estamos tendo uma oportunidade, seja pelos laços biológicos ou pelos laços do coração, de estarmos com esses pais. Nós temos lá na Revista Espírita, de agosto de 1865, uma mensagem de Lacordaire, não sei se falei certo, que diz a chave do céu. Eu não vou ler, mas se depois vocês puderem, vocês leem. E ele fala que para se alcançar o céu, para se abrir as portas do céu, nós precisamos ter uma chave. Alguém sabe que chave é essa? Oi? É bem similar à escada de Jacó, mas para abrir a porta lá, a gente precisa ter uma chave. Caridade. Né? Ele fala que não tem como nós abrirmos as portas do céu sem essa chave que é a caridade. A caridade é uma bela e doce vida, é a vida dos santos, é a chave do céu. Né? Só que para poder chegar lá nessa porta com essa chave, a gente precisa subir esses degraus dessa escada. E quem está nesse primeiro degrau da caridade? O primeiro degrau, diz Lacordaire, que são cônjuges e filhos, ou filhos e cônjuges. Né? Que através deles nós vamos desenvolver ainda mais esses laços. No segundo degrau, não quer dizer que às vezes ele possa ser o primeiro. Ele não fala pais e mães no início da mensagem, ele fala os autores da nossa vida. E aí ele complementa: aqueles que nos alimentaram, que cuidaram de nós, que estiveram junto conosco para que possamos crescer e desenvolver, incluindo os nossos pais e as nossas mães. Ou seja, sabendo, né, de todas as vezes essa problemática que existe entre filhos e pais, ele inclui também aquele que nos gerou, pai e mãe, e aqueles que nos cuidaram. No terceiro degrau estão os nossos irmãos consanguíneos. No quarto degrau, os irmãos, né, do coração, os amigos do coração. E no último degrau, os pobres mais miseráveis. Mas o que nós fazemos quando a gente entende por caridade? A gente muda. A gente acha que fazer caridade é lá fora, é com o outro. E a verdadeira caridade que nós deveríamos começar dentro da nossa casa, junto dos nossos pais, dos nossos filhos, do nosso marido, a gente não começa. A gente faz caridade, a gente é muito caridoso com aquele que a gente não vê todo dia. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil eu ter mais paciência, eu dar o meu perdão, eu desculpar com aquele que eu não vejo todo dia. Agora, com aquele que está dentro da minha casa, convivendo todos os dias comigo, é muito mais difícil. Então, gente, quando a gente entende por caridade, a gente entende não só como coisas materiais, isso já é bem claro para nós, mas
mas principalmente com a caridade do perdão, da paciência, a caridade do saber ouvir, a caridade do saber falar, a caridade de ser mais compreensivo, do perdoar, e que a gente se magoa muito mais fácil com alguém que está muito próximo a gente do que com alguém que a gente viu uma vez ou outra. Se todo mundo me falar mal, tudo bem, mas se o meu marido, o meu filho, a minha mãe falar de uma forma mais dura comigo, eu fico magoada. Então a caridade, sem caridade não há salvação, ela começa primeiro dentro da nossa casa. A caridade começa com aqueles mais necessitados da minha família. E eu preciso, então, exercitá-la nesse lugar que se chama família. Ninguém será um bom cristão na rua se não for junto à sua família. É muito fácil ser gentil com estranhos. Contudo, a caridade deve ser praticada primeiro dentro do lar. E aí eu trouxe essa imagem ali, de todo mundo ajudando dentro de casa. Porque, afinal de contas, a cooperação do trabalho ajuda todo mundo. Facilita, Não é só responsabilidade da mãe, não é só responsabilidade do pai. Os filhos também, nós filhos, temos responsabilidade dentro da nossa casa com os nossos pais. Eu sei que a maioria de nós já é independente, mas isso vai também se espelhar nos nossos pais que às vezes estão morando em outras casas. E aí ele fala da ingratidão dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é interessante. É um dos poucos capítulos que só tem uma instrução dos Espíritos, que é de Santo Agostinho. Geralmente uma imagem de instrução dos Espíritos. Uma coisa bacana. Chego em casa depois, com um pouco mais de tempo, releiam, tenho certeza que vocês já leram, releiam esse capítulo, mas de uma forma que vocês comecem a decorar, entender, porque Kardec nos traz tanta orientação, sabe? Às vezes a gente fica buscando terapias e fica buscando outras formas que também é legal, mas a gente pegar cada frase de Kardec e repensar para a nossa família e para a nossa vida, é a base desse relacionamento de pais e filhos, porque ali ele está relacionando mais pais e filhos. A gente vai ter um outro capítulo onde ele fala da relação homem e mulher, no sentido de companheiros, cônjuges, Mas aí em Santo Agostinho também nos traz essa mensagem onde ele fala dessa ingratidão. E ele fala que além da falta de caridade, seria também a falta de amor, é um fruto do egoísmo. A ingratidão. A ingratidão, ela revolta os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta um caráter ainda mais odioso. E aí eu trouxe essas imagens aqui, que às vezes parecem imagens assim muito longe, muito distante de nós, mas cada um traga para a sua vida. Quando eu estava estudando aqui para fazer a palestra, eu comecei a pensar muito no meu relacionamento com os meus pais, que às vezes a gente, enquanto mãe, enquanto pai, a gente pensa muito nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, mas a gente esquece que nós também somos filhos, e que alguns aqui, eu acredito que ainda tenham pais e mães, entre vários vivos. Como que está o meu relacionamento aqui com a minha mãe e com o meu pai? Olha só, a gente sabe de muita situação que às vezes eu não consigo ter um pai e uma mãe morando dentro da minha casa, ou às vezes eu trabalho o dia inteiro, meu marido trabalha o dia inteiro, eu não tenho condição financeira de pagar um cuidador, porque é caro, sabe? E a gente não está julgando quando às vezes eu coloco meu pai e minha mãe no asilo, mas entre colocar no asilo e abandonar no asilo é muito diferente, sabe? É muito diferente.
Porque se nós formos hoje nos asilos, estão lotados. E há filas de espera. Tudo bem, como eu disse para vocês, a situação de cada um a gente não pode julgar. E a gente precisa conhecer a realidade de cada um. Mas, simplesmente deixar lá, sem nunca ir visitar. Sabiam que no final de semana você pode pegar seu pai e sua mãe e levar para sua casa, para passear na sua casa, para ir passar o Natal com você, no aniversário dele? Você trabalha todos os dias? Você está tão cansado que não consegue visitar seus pais? Sabe? Outra situação que acontece muito. Às vezes eu não levo para o asilo. Às vezes ele está lá na casinha dele, mas eu nunca tomei aquele tempo de visitar. Eu nunca vou, porque não sobra tempo. Como assim não sobra tempo? E quando ele cuidou da gente, não sobrava tempo? Ele também, minha mãe, meu pai não trabalhavam? Ou às vezes ele vai lá na minha casa. Nossa, que filho maravilhoso que eu sou, né? Só que ele fica lá no quartinho. Eu vou fazer tudo, eu vou ver televisão, eu vou comer. E ele está lá. Ah, não, papai tem de lado hoje. Mamãe, nem se fala. A velhice é difícil. A velhice, ela é cheia de limitações. A velhice, ela traz, às vezes, doenças ainda, né? Que às vezes na juventude é mais fácil. E nós temos ainda uma outra situação. A gente tem um país ou um mundo onde nós temos mais pessoas ficando cada vez mais velhas, graças a Deus. Então, o número de pessoas mais velhas está aumentando. E, com isso, por mais que a gente cuide da saúde, as doenças também estão aumentando. Alzheimer, AVC, Parkinson, né? Que são doenças, às vezes, atreladas também à própria velhice, né? As nossas limitações, por mais que eu tenha uma saúde muito boa, às vezes eu já tenho uma dificuldade de enxergar, ou de andar, ou de ouvir. E aí, como um bebê, uma criança, a gente precisa ter o quê? Paciência, cuidado, amor. E aí é para aquela situação ali da impaciência, de descontar nos nossos pais as nossas raivas, de achar que os nossos pais são apenas para nos servir. A gente fala grosso, não consegue às vezes ter um carinho com aquele pai, com aquela mãe. Outra situação minha, meu pai, se a gente cair de prova, ele está com muito problema de audição. Então, ele é teimoso, né? Porque também tem isso, está ficando mais velho, está ficando mais difícil de entender as coisas. E está tudo bem, né? Quando a gente era criança também era difícil de entender as coisas, não era? Você não acha? Então, criança e uma pessoa mais idosa são crianças também, né? E aí, gente, o papai gosta muito de contar piadas. E ele conta a mesma piada todos os dias. Serginho já até decorou a piada. E ele adora ser filmado para mandar a piada para quem assistiu a piada dele. E a gente tem o quê? Que ouvir. Aí ele fala, ai pai, pelo amor de Deus, já contou essa piada 50 vezes. Ai, a piada do caixeiro viajante, não é? E ele adora, ele fica feliz. São 5 minutos da piada. Todo almoço também ele conta piada, a mesma piada. E ele fica tão feliz com isso, sabe? Isso é amor, isso é caridade. Obedecem a esses mandamentos que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir aos filhos jovens e fortes? Há muitas situações, quando eu falei, minha filha ficava com a minha mãe, só que a gente precisa entender que os nossos pais não são para nos servir. Poxa, eu já deixava o dia inteiro com ela, à noite ainda deixava,
Final de semana eu ainda deixava, e eu achava que toda a responsabilidade da minha filha era da minha mãe. Minha mãe tinha que levar para a escola, dar comida, dar... A gente às vezes transfere as nossas responsabilidades para os nossos pais. Sabe por quê? A gente acha que os nossos pais vão cuidar da gente. A gente acha que os nossos pais é para fazer comida para a gente. Ai, mãe, eu adoro a sua comida. Tudo bem, eu sou uma pessoa que eu estou aqui falando para vocês, mas eu adoro almoçar na casa da minha mãe. Mas ela adora também fazer a comida para eu almoçar. Mas, mãe, eu falo, às vezes você também precisa deixar a gente cuidar de você. Né? Vamos lá em casa um dia comer lá em casa comigo, né? E muitas das vezes não, a gente quer, domingo a gente vai almoçar na sogra. Por quê? Não vou ter que limpar, sujar vasilha. Tudo bem, não tem problema, mas eu vou ficar muito feliz. Só que a gente pode contribuir também. A gente precisa só olhar que eles não são pessoas para nos servir. Então, eu ganho dinheiro bom, eu compro uma cama maravilhosa para mim. Ai, meu Deus, e meu pai lá domingo não tem tudo com as costas. Será que eu não posso dividir um pouco da minha alegria, dessa facilidade da minha vida material com os meus pais? O que é isso que acontece? Às vezes os filhos, né, estão tão bem, graças a Deus, e esquecem dos pais. Não que a gente tem que... Às vezes tem pai que não quer, né? Mas a gente pode. Eu dei para minha mãe uma máquina de lavar uma época, ela não queria. Sim, eu achava para a mãe. Você não sabe o que é uma máquina de lavar. Você nem precisa usar, mãe. Se um dia você achar bom, aí tá ela toda feliz com a máquina de lavar. Aí minha filha falou, a vovó, ela tá bem feliz lá com aquela máquina de lavar. Aí eu chego em casa e ela, gosto dessa máquina. Não é? Então, graças a Deus eu podia ajudá-la nesse sentido. Mas se não, eu podia às vezes ajudar de outra forma. Né? Eu vi uma história de filhos que escondem os pais, porque eles às vezes têm Parkinson e derrubam muita comida, igual quando a gente era bebê, fazia aquela loubança. E aí eles colocavam no olhinho, com todo amor. Alguns filhos, não, nossa, papai, eu chego lá na cozinha, vai vir visita aqui em casa, meu Deus, papai muito cheio de xixi. Eles começam a usar fralda, faz muito cocô, porque tem pais acamados. E não é fácil. A gente tem muitas histórias, gente. Então, para quem tem pais idosos, que às vezes estão dependentes, né, fisicamente dos filhos, ainda é mais complicado mesmo. Mas ao mesmo tempo a gente tem aqueles pais difíceis, eu vou correr um pouquinho porque eu já estou bem atrasada, né? Mas lembrando que esses pais difíceis, como diz Emmanuel, eles de alguma forma nos permitiram estar aqui. Se eu tenho um pai que às vezes é alcoólatra, se eu tenho um pai violento, se eu tenho um pai que às vezes é ignorante comigo, com a minha mãe, não justifica, mas é o que diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a caridade estabelece como lei devolver ao mal o bem, ser indulgente com as imperfeições do outro, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar até os inimigos, quanto maior essa obrigação quando se fala com nossos pais. Se ele é alcoólatra, se ele é ignorante, se ele às vezes não é o pai ou a mãe que eu desejaria que fosse, que eu pelo menos exercite a caridade com ele, sabe? Ai meu Deus, a bateria vai acabando. Tem como ligar aqui? Tem um problema. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. O
que você vai ser quando você crescer? Essa música nos fala muito, né? Que um dia, como o próprio Emmanuel também nos fala nessa fala de Paulo, vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais e Senhor, porque isso é justo. Não nos esqueçamos que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não cuida da felicidade doméstica. Ou seja, os nossos pais e os nossos filhos serão também nós, pais de nossos filhos, né? Quais pais que nós seremos. E a gente fala aqui o diálogo. O diálogo é extremamente importante em qualquer relação, seja na relação pai e filho, seja na relação esposa e esposa. O diálogo deve ser a base da família, porque todo diálogo, como está nesse livro de Divaldo, ele existe um motivo oculto por trás disso. Então a gente precisa sempre trazer o diálogo. E nessa fala de Jesus, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos, ele diz o seguinte, que é todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E trazendo aí, a gente vai estar encerrando, que parece que nessa fala Jesus ele está, né, porque quando chegam até ele, ele está conversando com um grupo de pessoas, seus irmãos e sua mãe estão lá fora, e ele fala essa frase, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos? Parece que ele não está fazendo jus a essa mãe e a esses irmãos. Bom, no último capítulo do livro Boa Nova, também leiam em casa, onde a gente fala de Maria, né? Jesus, quando ele está na cruz, ele olha para sua mãe, que o acompanhou durante toda a sua trajetória, e fala com ela, mediante João, mãe, eis aí o teu filho. E fala com João, filho, eis aí a tua mãe. Então, eu quando estava lendo no livro, eu comecei a chorar, porque imagine a dor daquela mãe, né, tendo um filho como Jesus, e às vezes não entendendo tanto, né, todo o caminho que Jesus tinha que trilhar, e vendo ele ali naquela cruz, ela está ali firme com ele. Às vezes não entendendo, ela continua ali com ele. E ele, com aquela mãe que o criou, que o trouxe ali nos braços, que o educou, mesmo ele sendo o nosso Jesus, o nosso governador, ele amava Maria, sua mãe. E quando, né, ele não queria deixá-la órfã, ele queria deixar ela com seu filho adotivo, João. E João cuida de Maria como filho, né, que obedece ao seu mestre. E ele então leva Maria para morar com ele em Éfeso, né? E lá eles têm uma casinha. E Maria já velhinha. Ela sai, quando João vai pregar, né? Ela sai um pouco fora e muitos iam visitá-la. E ela então vê mais um peregrino chegando até ela. E ele fala, mãe, minha mãe veio fazer-te companhia e receber a tua bênção. E ela fala, nossa, mais um desses peregrinos que vem até a mim. Porque ele chamava Maria de mãe. E quando ele mostra a mão para ela vê que era Jesus. Então o que ela faz? Ela começa a se ajoelhar para ele, começa a chorar. Meu filho, é você. E aí ele levanta Maria e ele se ajoelha mediante Maria e diz, sim, mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Leiam, é de chorar, tanto a parte, né, dele ali na cruz, quanto a parte em que ele vem buscar sua mãe, Maria, como um bom filho, né, que cuida da sua mãe. E aí, o que resume toda a doutrina, o que resume toda a lei divina, o que resume nós somos filhos, amar, porque o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira,
visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito pelo nosso irmão Lázaro, também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as famílias, esse mês aí dedicado a nós, famílias, a filhos, amem seus pais, comecem a honrá-los primeiramente, depois comecem a exercitar a caridade para se chegar no amor. E nós pais, como foi falado da última vez, na última reunião aqui, que nós possamos também amar os nossos filhos, independente também de quem eles sejam. Pode finalizar com música? Cadê a música que ajuda? Queremos agradecer a Ambrósia, as advertências que ela fez para nós, porque, como ela bem diz, todos nós somos filhos, né? Então, antes de sermos pais e mães, fomos filhos. Hoje, nós estamos comemorando os 102 anos da nossa casa. E aí depois eu convido vocês para o melhor molinho conosco lá e cantarem parabéns. E a evangelização também vai entrar de férias hoje, né? Trabalharam bastante durante o ano todo e a finalização de hoje, nossa prece, será através da apresentação deles, tá? E o passo coletivo, como eu falei no início, né? Enquanto estamos aqui, nós estamos recebendo as graças, as bênçãos de Deus, né? Refazendo as nossas energias. Então, a evangelização vai se apresentar, fazendo a nossa prece final. E encerrando o ano.
Sabemos que muitas vezes os compromissos da vida pareciam quase um impedimento, mas a espiritualidade amiga nos sustentou. E com a proteção de Jesus, continuamos firmes no caminho da luz. Nenhum encontro foi em vão, nenhuma palavra deixada aqui foi perdida. Porque, como nos ensina a doutrina espírita, tudo que plantamos no bem, um dia floresce no coração. Queremos agradecer aos pais por compreenderem o valor espiritual dessa caminhada. Obrigado por confiarem a nós esse pedacinho tão precioso dos seus filhos, o espírito que cada um traz em aprendizado. Aos nossos evangelizadores, nós agradecemos pela alegria, pela pureza, evangelizamos, desculpa, gente. Nós agradecemos pela alegria, pela pureza, pela esperança que vocês renovam em nós a cada sexta-feira, com cada atividade e a cada olhar. E aos nossos evangelizadores, que Deus os ilumine, que Jesus derrame sobre cada um a coragem necessária para continuar servindo. Lembrando sempre das palavras de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que fazem domar suas más inclinações. Que nunca nos falte esse esforço, essa vontade de melhorar e de sermos instrumentos do bem. Hoje, encerramos na evangelização o ano de 2025 com o coração emocionado. Seguimos adiante, unidos pelo Evangelho, confiantes da providência divina e gratos pela oportunidade de servir. Que Jesus nos acompanhe, que a espiritualidade nos fortaleça e que possamos reencontrar esses queridos espíritos no próximo ano para continuarmos juntos a obra do amor. E a mensagem de Jesus que deixamos para a reflexão é: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Muita paz, que Deus abençoe a todos nós. Feliz Natal.